Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Há poucos dias vimos a imprensa noticiar muitos escândalos envolvendo pastores evangélicos. Alguns casos tiveram repercussão nacional e outros ainda têm, como foi o caso da Flor de Lis, do pastor Everaldo, do Marcelo Crivella, que tem ligações com a Igreja Universal, e de muitos outros. Como se não bastasse, vimos também um caso envolvendo um pastor que durante o momento, ou aliás, no momento em que aconteceu um problema técnico durante a transmissão de uma live, ele dirigiu palavras ásperas, rudes, que sugerem absurda agressão à sua esposa, como mostra o vídeo. Diante disso, muitas pessoas têm a curiosidade de saber qual é o pensamento dos pastores, especialmente daqueles que quiserem falar sobre esse tema. Para entender o que eu penso sobre o tema, você precisa conhecer o significado que o casamento tem para mim. Diferentemente do que muitos pensam, para mim o casamento não tem apenas o sentido de procriação. Ele é um meio de comunicação, cumplicidade, parceria, prazer e muito mais. Além disso, em se tratando da mulher, quando leio sobre ela em Gênesis, lá na criação, vejo o quanto Deus a quer bem, o quanto ela traz de Deus em si, como ela tem a capacidade de administrar, de influenciar e muito mais. Basta ver como o texto a descreve, e não se achando companhia para o homem, disse Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Com essa visão, Deus criou a mulher, ou seja, uma auxiliadora idônea. Assim sendo, como devemos enxergar a auxiliadora criada por Deus? No português. A palavra traduzida por auxiliadora é etzer, e ela sempre aparece ao lado de uma referência ou de algo que faz sentido ou que nos direciona a Deus, uma ajuda que Deus dá para o homem. Dessa forma, a auxiliadora tem o sentido de algo que Deus dá ao homem, não de uma servidora braçal, subalterna. Esse é o pensamento de Deus. É interessante notar que essa auxiliadora, essa ajuda, o homem não conseguiu prover a si mesmo. Além disso, quando a gente vai ao Novo Testamento para entender o sentido de esposa, a coisa fica mais delicada, porque tanto Jesus quanto os apóstolos a compararam à noiva, ou seja, os apóstolos compararam a noiva de Cristo. Nesse caso, quando eu penso na noiva de Cristo, a coisa fica mais difícil. Voltando ao pastor, em relação ao pastor, eu não penso que o pastor deva ser literalmente martirizado. Eu acho que a igreja deve ter misericórdia do pastor. E essa misericórdia deve ser exatamente revelada no fato do pastor ser tirado de frente da igreja que pastoreia, porque assim ele deixará de cometer outros erros. Ele não cometerá mais erros. Eu entendo também que pior do que o pastor permanecer na liderança da igreja é a igreja continuar sob o cuidado do referido pastor. Sim, esse fato é pior ainda. Esse fato demonstra que a igreja, ou para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos, vale mais o ter do que o ser, vale mais o falar do que o fazer, vale mais a palavra do que a vida, diferente do que o apóstolo Tiago disse. Tiago escreveu: Mostra-me a tua fé de palavras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Parece que no entender do apóstolo, o poder não estava no falar do evangelho, mas em viver o evangelho. Por fim, certa vez, numa reunião de obreiros, um pastor fez o seguinte pronunciamento: Nesses ouvidos, e ele apontava para os seus, não entram mensagens pregadas por um homem caído da graça. Quando eu ouvi isso e eu estava lá, eu disse: Mas quanta santidade! Naquela época eu era jovem e tinha muito a aprender sobre a ética ministerial e muito mais. Com o passar do tempo, alguns acontecimentos relacionados a escândalos cometidos por pastores me fizeram revisitar a mensagem que eu ouvi lá atrás, que eu tinha escutado na década de 1990. Hoje, depois dos escândalos, dos problemas, das corrupções envolvendo pastores e pastoras, pastores acusados de assassinato, pastoras acusadas de casa de swing e também de assassinato, pastores acusados de corrupção e tantas coisas mais, eu penso o seguinte: confesso, para mim,
aquele pastor que eu ouvi na década de 90 tinha razão, porque para mim assim não pode continuar.